boa noite. Eu sou Maria Zulmira Zuzu, da comunicação da mostra. Dá boas-vindas a vocês nessa homenagem, né, que nós vamos prestar ao Chico Mendes. E dizer que 2018 marca os 30 anos do assassinato do Chico Mendes, dezembro de 2018. Serão 30 anos de assassinato do Chico Mendes, 30 anos sem o Chico Mendes. E a causa da Amazônia e dos povos da floresta, ela ganhou o mundo com a morte do Chico Mendes. Mas isso não impediu que a floresta continue sendo destruída por agentes que já agiam naquela época, e novos agentes, e que em nome do tal desenvolvimento. Mais desenvolvimento para quem? Né? A morte também do Chico Mendes não impediu que heróis anônimos, alguns conhecidos, continuem a ser assassinados por conta da causa da defesa das florestas. 2018 marca também 30 anos da nossa Constituição, que tem um belíssimo capítulo de meio ambiente. Né? E diante dessa era, onde a gente vive a era, né, da informação, onde basta um clique para você se comunicar com o mundo, né, que era muito diferente da era do Chico Mendes, a gente continua tendo sérios problemas ambientais, a gente continua tendo destruição, a gente continua tendo aí uma necessidade de novos heróis, de novas pessoas que defendam as florestas. E é por isso que a mostra escolheu, este ano, a Mostra Ecofalante de Sistema Ambiental, homenagear Chico Mendes, porque Chico deixou também um legado de ações de reservas extrativistas, de mentes e corações abertos mais para essa questão, pela consciência, pela necessidade de agir, pela conexão do homem e natureza, que somos todos um só. E, por isso, nós vamos entregar agora o troféu da mostra. Queria chamar aqui a Edel, que é vice-presidente do Conselho das Populações Tradicionais, que é o novo nome do Conselho Nacional dos Seringueiros, para receber o troféu. A Cândida vai entregar para a Edel. Você quer falar agora ou fica na sua fala? Você quer falar depois, né? Então, já pode sentar aqui, que você já é a primeira. Senta aqui. Aí. Pode ficar. Tá. A gente pega, fica à vontade. Bom, a Edel, ela é vice-presidente do Conselho, né, das Comunidades Nacional das Populações Extrativistas, e ela também é vice-presidente do Memorial Chico Mendes, né? E ela faz mestrado em desenvolvimento sustentável em povos e territórios tradicionais na UNB e é aluna visitante da Universidade de Nottingham. Né? Obrigada pela sua participação, por ter vindo nesse momento. Okay? Agora, gostaria de chamar o professor Mauro de Almeida. Ele é doutor em PhD pela Cambridge, professor da Unicamp, participou da criação da Resex do Alto Juruá e é coautor da Enciclopédia da Floresta com a Manuela Carneiro da Cunha. Mauro, você senta aqui, Mauro. Você é o segundo, aqui, no meio, aqui, tá? E terceiro, gostaria de convidar o Maurício Torres, que é cientista social, professor visitante da Universidade Federal de Goiás e um especialista em conflitos territoriais envolvendo povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Muito obrigada pela presença de vocês. Aí tem água, papelzinho, para vocês poderem fazer as suas anotações. E a gente vai fazer aqui, na verdade, uma conversa. Eu gostaria de começar, então, com a Edel, que ela falasse um pouco como é que é a relação. Ela viu os filmes, ela está no conselho. Como é que você conheceu o Chico Mendes? Qual é a sua relação? Como é que o Chico Mendes influenciou na sua vida? Ela primeiro. Pode pegar esse aqui. Ó. Tem um para cada um. Aí. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Cadê o abraço dos 2 minutos da afetividade? Boa noite a todos e a todas. Com sentimento, com emoção, acho que a gente precisa disso, né? Vocês me desculpem se eu chorar.
já todo mundo já está sabendo, né? Eu estou no estágio especial, então é só por isso, eu não sou chorona. E eu ouvi aqui dizer tudo isso, ela esqueceu o principal. Eu sou Edel Moraes, cabocla, da extrativista do arquipélago do Marajó. Tá? Então, ela esqueceu, para completar, viu? O principal. Na verdade, essa era para você, outros, né? São só os complementos quando a gente precisa. E eu queria começar pelo tempo. Primeiro, já fazer um protesto. 5 minutos é muito pouco, então vocês me ajudem. Porque a minha voz, esse título não é para Edel, não é para o Conselho Nacional, ele é para os povos da Amazônia, ele é para os povos do Brasil. E eu não vou, como essa homenagem para o Chico Mendes, eu não vou falar muito com as minhas palavras, porque eu só sou aqui um instrumento para dar continuidade a uma luta dele, a uma luta nossa, dos povos da floresta, dos povos extrativistas, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, de tanto nome que nos dão, que muitas vezes nem perguntam como é que nós nos chamamos. Né? E aí tem uma mensagem que Chico Mendes deixou para vocês. E antes que eu me esqueça, acho que todo mundo tem em mãos. E para a gente ecoar essa voz, que talvez eu não dei a conta de ler tudinho, eu convido vocês para lerem comigo. Atenção, jovens do futuro. Me ajudem? Atenção, jovens do futuro. 6 de setembro do ano de 2120. Aniversário do primeiro centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta, num só ideal, num só pensamento de unidade socialista, que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui não ficam somente lembrança de um triste passado de dor e sofrimento e morte. Desculpe. Eu estava sonhando quando escrevi este acontecimento, que mesmo eu não verei, mas tive o prazer de ter sonhado. Como que eu me conecto? Eu acho que, de verdade, com Chico Mendes, quando eu vejo os filmes, toda a história, a gente ainda vê povos indígenas, mas eu venho de um segmento de uma sociedade de civilizações de povos indígenas que nem registros históricos têm, muito pouco, que são das populações marajoaras. Mas nós existimos. E talvez nos rincões da Amazônia, do arquipélago do Marajó, de onde eu venho, não é tão forte, tão marcado como colonos. Né? E a gente não se reconhece como colonos, e a gente não se reconhece como indígenas, não tem pertencimento, embora, quando a gente começa a estudar, começa a perceber que somos mais do que sabemos que somos, não é isso? Mas nós estamos lá. Eu venho de um território que passou por cima das nossas casas o linhão de Tucuruí, de Belo Monte. E nós, ainda hoje, não temos energia elétrica. Logo, nós não temos acesso à comunicação, a Facebook, uma série de outras coisas que aqui é tão fácil. Eu venho de Curralinho, do menor IDH do Brasil, do lado de Melgaço, onde esse mês morreram pessoas com ataque de raiva humana por conta, bem provável, da destruição da floresta, porque o morcego mordeu. E eu, ano passado, como educadora popular, estive naquela comunidade e onde escrevendo e militando sobre a saúde das populações da floresta. E lá a gente traz a triste realidade do que nós estamos inseridos. Então, a minha conexão com Chico Mendes, eu disse para ela, acho que a minha memória de Chico Mendes vem da igreja. Quando Chico Mendes foi assassinado, eu tinha 10 anos, e eu acho que, logo em seguida, também, a minha igreja vem de uma comunidade eclesiástica de base. Então, lá a gente cantava, não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Porque a minha igreja, do qual eu nasci,
vem de uma teologia que buscava a libertação. Era um Deus que buscava por justiça, que queria a terra. Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão, tenho as mãos calejadas, meu Senhor, me falta terra. Então, esse Deus, igual como estava ali na cantoria do Chico, né? Era um Deus Pai. Mas esse mundo de irmãos, essa conjuntura toda me expulsou muito cedo de casa, aos 9 anos. E aí eu aprendi a dizer que eu fui empregada doméstica desde os 9 anos. De repente eu descubro que eu não fui empregada doméstica. Eu fui escrava doméstica desde os 9 anos. E como eu tinha acreditado nessa força, eu acho, dessa conexão de que Deus era pai, né, bondoso, eu não aceitava essa conjuntura de que para uns tinham escola, para outros não tinham, né? Um tinha as condições e outro não. Eu volto com 20 anos para a minha comunidade. Eu já volto com o ensino médio. Depois de uma longa história que, em algum momento, a gente poderia contar para vocês. Mas vocês devem imaginar, né? Como é difícil. Longe do tempo da floresta. Porque na floresta de pedra, a vida é muito difícil. Até hoje, esse ano, é ano que completa 30 anos sem Chico Mendes, mas é meu ciclo de 40 anos também. Entre idas e vindas, às vezes eu não me sinto bem aqui, às vezes já nem me sinto bem lá também, de tanto que eu fico com uma mochila na costa, no mundo. Não sei me dizer muito bem quando que eu conectei com o Chico mesmo. Mas, no congresso que eu fui eleita vice-presidente do CNS, porque a ideia do Chico se passou para muito além dos seringueiros, dos extrativistas seringueiros, se tornou uma ideia para a Amazônia, para o Cerrado, para outros biomas, eu já estava nessa luta de volta no meu território. Também ajudei na luta, lavrei a ata de criação de uma Resex, sem saber muito que Chico Mendes tinha, né? Lá no nosso mundo do Marajó. Mas era o formato que nós, enquanto sindicato, encontramos para garantir que um povo fosse expulso. E, nesse povo que estava sendo expulso de lá do seu território, as mulheres também faziam empate. Né? Era a luta pelo açaí. Você me diz quando faltar os 5 minutos. Era a luta pela expulsão do açaí. E Dona Raimunda também cantava, né? Maria, não deixa se derramar o nosso sangue no chão pelas mãos do nosso irmão. Porque esse sistema também cooptou uma parte da comunidade para a empresa, né? E aí virou conflito de famílias, de comunidades. E a gente estava imbricado nisso. Mas, na minha visita em Chapuri, quando eu entro na casa do Chico Mendes, eu sinto a energia. E, nesse momento, eu digo para o Chico, companheiro, se você tiver outra missão e outro plano, você pode seguir. Porque a sua voz, você queria viver, você continua muito vivo. Você continua muito vivo, e eu te faço a promessa, que eu vou continuar aqui, também sendo instrumento da sua voz, da sua luta, que não é mais sua, é nossa, é de muitos. E eu fiz uma conversa muito mais longa com o Chico, né? Mas dizendo para ele que ele estava vivo, e que a missão dele, que a voz dele continuava, que estava espalhado, né, por tudo. Tinha muita gente lutando. E é assim que eu, nessa história, eu entro num movimento que é, inclusive, falado dos seringueiros. Nunca ninguém fala das mulheres. Minha avó foi seringueira. Quem ajudou o empate do Chico Mendes foi as mulheres, foi ideia, inclusive, né? Quem puxou o hino nacional, né, o símbolo do patriotismo brasileiro, foram as mulheres e as crianças nos empates. Foram elas que tiveram a ideia. Foi a Dona Raimunda que disse para os filhos dela, que, não dando conta dos jagunços do empresário lá, Gasparziano, no meu município, disseram: vamos encher as garrafas de xixi, vamos jogar no palmito e no açaí deles, e assim vai estragar, eles não vão conseguir vender. Foi esses empates que fizeram, e foram tantos empates
no Acre, no Pará. Hoje, ainda, está acontecendo empate em Jari, com uma população que está sendo expulsa por essa grande empresa. E o povo está indo para lá. Passaram o Natal passado com todas as mulheres e crianças debaixo dos castanhais. Então, os empates continuam. E aí, a nossa perspectiva de empate também agora está continuando, comigo também dentro da universidade agora. Eu estou na UNB, sim. Eu estou, sim, na UNB. Eu estou fazendo mestrado, que a gente discute o processo de gestão territorial. É uma temática que não é minha, é uma temática que é nossa, que é do movimento. Esse processo que muitos passos ainda têm que acontecer para a efetivação das RESEGs, para a ideia de Chico Mendes, para muitas coisas que foram deturpadas quando elas entram dentro do regime de legislação, de regras, de leis, né? Que nós, enquanto comunidade, não estamos preparados para essa gestão administrativa engessada, burocrática. Nós temos a nossa própria gestão do território. Os nossos territórios nunca precisaram de cercas, de documento. Eles foram passados de geração em geração. A gente sabe aonde está, onde é coletivo, onde é particular. A gente sabe disso. E isso nos é ensinado desde sempre. Ela disse que já acabou. Obrigada. Depois você vai ter várias vezes para falar. Obrigada. Professor Mauro, por favor. É a pergunta? Que o senhor contasse um pouco o senhor conviveu com o Chico, né? Que o senhor pudesse contar o lado da pessoa, o lado do líder, né? Que o senhor pudesse dar para a gente. Depois da Del, né? Realmente eu tenho que puxar outro. Ela já disse, passou a mensagem, no fundo, do legado do Chico Mendes, que ter inspirado pessoas como ela e servir de símbolo dessa visibilização de moradores da floresta, de manguezais, do cerrado, que não apareciam em público até o movimento que foi chamado de Aliança dos Povos da Floresta, que incluía o Chico Mendes, representando seringueiros e líderes indígenas. Agora, eu sou o mais velho aqui, então eu acho que eu vou falar um pouco do Chico como pessoa, né? Pegar um outro lado. E hoje em dia as pessoas falam de lugar de fala, né? Eu também fui apresentado como doutor em antropologia por Cambridge, mas eu nasci no Acre e meus pais nasceram no Seringal, tanto meu pai como minha mãe, né? Meus avós foram seringueiros. E então sou produto de um movimento que foi a saída de seringueiros da floresta e a educação dos filhos em escolas agrícolas, que é onde o meu pai estudou. E depois de adulto no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo, Brasília, né, eu voltei para lá, dentro de uma missão de pesquisa. E foi aí que eu comecei a conhecer a vida cotidiana dos seringueiros. Vivendo no meio deles, cortando seringa também aprendi, que parece, né? Durante mais de um ano e depois sempre visitando. Isso foi em 82, mais ou menos. E aí eu via de passagem Chico Mendes quando viajava para o Acre. Só que eu ia para o mato, conhecia pouco. Eu comecei a conhecer mais de perto o Chico Mendes em 1985. Foi o ano em que foi derrotada uma proposta de reforma agrária para decepção e frustração de muitos trabalhadores e lideranças rurais. E, nesse ano, por iniciativa de Chico Mendes, foi realizado um encontro de líderes sindicais da floresta em Brasília. Foram mais de 120. Vindo de todos os estados da Amazônia. Ninguém no Brasil, nessa época, sabia que existia seringueiro. Na capital, achavam que seringueiro eram os empresários, os donos dos seringais, o pessoal que era invisível no meio do mato.
E a ideia do Chico Mendes era fazer um empate nacional, um movimento para dizer para o Brasil, na capital, que existia essa categoria social, que eram seringueiros, eram pescadores ribeirinhos, chamados caboclos na Amazônia, coletores de açaí no Pará, no Amapá, castanheiros, e uma quantidade de atividades invisíveis até porque são feitas por gente fora do espaço público, em lugares afastados dos grandes centros, e que, na verdade, haviam resistido até aquele ponto, ao avanço de fazendas, de madeireiros, de colonização programada durante a ditadura militar, e de grilagem, e assim por diante. Esse encontro de Brasília foi muito importante. Foi lá que nasceu o Conselho Nacional dos Seringueiros. E eu participei desse encontro como um assessor. Por quê? Porque, em 85, eu já trabalhava, desde há uns 4 anos, com seringueiros no interior do Acre. E Maria Alegrete, a quem o Chico Mendes apelou para apoiar a realização disso, me chamou para ajudar a assessorar. E significava, nesse encontro, duas coisas interessantes. A criação do Conselho Nacional dos Seringueiros é um nome muito pomposo, né? Depois virou Conselho das Comunidades. Por quê? Porque os seringueiros se juntaram e foram visitar o órgão que se chamava Conselho Nacional da Borracha, um grande prédio em Brasília. Naquele tempo existia a Sudévia, um órgão público com um monte de dinheiro que, entre outras coisas, tabelava preços da borracha, crédito, financiamento, tudo para patrões, ignorando inteiramente a existência dos trabalhadores da floresta. Os seringueiros chegaram nesse prédio para assistir uma reunião do conselho que ia tratar de preços da borracha. E não tiveram permissão para entrar. Disseram, aqui já estão representados os seringueiros. Eram os grandes industriais da borracha que participavam, os latifundiários, donos de terra, exploradores. Os seringueiros saíram do prédio e, naquele gramado, como os que existem em Brasília, resolveram o seguinte, olha, já que a gente não pode entrar no Conselho Nacional da Borracha, que ele é órgão dos patrões industriais, vamos formar o Conselho Nacional de Seringueiros. E aí, esse nome funcionou até 88, na verdade, sem nenhum registro, sem CPF, DOGA, figura jurídica, mas virou uma espécie de organização informal, sem caráter jurídico, que iniciou um novo tipo de movimento social na Amazônia. Eles todos eram sindicalistas, mas o Conselho não era um sindicato. O Conselho tinha uma bandeira, e essa bandeira era uma nova, chamava-se, num documento que eu, como assessor, secretariei, mas foi feito inteiramente pelos próprios seringueiros. E o que eles queriam era uma política de desenvolvimento para a Amazônia que contemplasse esses povos da floresta. Tinham vários itens, cobrindo saúde, educação, comercialização, mas um deles tem uma importância especial, que era a reivindicação do direito dos moradores da floresta sobre os seus territórios ocupados tradicionalmente. E o que significa isso? Significa que, até então, existia uma legislação agrária, existia um projeto de reforma agrária, que significava lotes para uso, principalmente agrícola, lotes traçados geometricamente, na forma de retângulo, na beira de estradas, com titulação individual. O que acontecia? Isso não servia para os seringueiros, em hipótese alguma. Primeiro, porque a ocupação deles não era em quadriláteros, em beira de estrada, e sim em áreas da floresta, quadriláteros que, no máximo, chegariam, digamos, 50 hectares a 100 hectares. Os seringueiros viviam no meio da mata, onde uma família retirava látex, pescava, caçava, coletava produtos da floresta e coletava o látex também, sem plantar, da própria floresta. Então, um seringueiro, em média, ocupava 500 hectares de terra. Quando as pessoas ouviam falar isso, ficavam chocadas. Vocês querem ser fazendeiros?
Na verdade, eles estavam tomando conta dessa área da floresta, explorando a floresta em pé, sem derrubar. Não existia isso na legislação. Outra coisa, eles recusaram esse conselho. Eu participava dessas reuniões, acompanhei as discussões internas. Uma das preocupações era não ter títulos individuais que pudessem ser vendidos. Um seringueiro que vendesse a sua posse abria a porteira para um fazendeiro que botava arroz, botava gado, e aí todos os vizinhos iam embora, porque aquilo tinha estragado, tinha corrompido a vizinhança. Uma pessoa que mora na floresta como eles não aguentava aquela convivência. Então, era um efeito dominó, derrubava tudo. Eram reivindicações completamente originais. Primeiro, a ideia de um módulo territorial de floresta. Floresta não tem valor para indenização. O que indeniza e que dá direito também ao uso capião é derrubar a floresta. É isso que gera uma indenização. Construções permanentes, os seringueiros mudavam de casa, faziam outra casa de palmeira mais adiante. Isso não era previsto na legislação agrária, e muito menos a posse coletiva, sem títulos individuais. Vocês estão malucos. Mas era essa a bandeira dos seringueiros, chamada reserva extrativista. Reserva extrativista por quê? Outro nome esquisito. Eu mudei uma redação final disso, e, felizmente, o Chico Mendes estava com a cópia original e leu com esse nome mesmo, porque eu achei muito esquisito. Mas surgiu porque os seringueiros diziam assim em Rondônia: olha, na terra dos índios, elas têm uma certa proteção, porque eles têm reserva. Naquele tempo não era terra indígena, era reserva indígena. Então, por que a gente não pode ter a nossa reserva também? Mas você vai ser reserva de quê? Aí apareceu alguém que lembrou o nome de extrativismo. Então, vamos ser reserva extrativista. Porque a terra dos índios é inalienável. Ela é um patrimônio da União com o usufruto garantido permanentemente para os indígenas, sem loteamento. E disseram, então, numa reunião, eles mandaram todos os assessores sair, tinha uma advogada, tinha eu, e passaram o dia discutindo, e, no final, cantaram o hino deles e anunciaram: olha, a gente quer isso. Mas isso não existe, não interessa. Essa é a nossa proposta. Isso tem também, acho que... Estou acabando aqui, eu nem cheguei a falar dos aspectos pessoais depois do Chico Mendes. Mais adiante eu volto. Mais adiante eu volto e conto alguma anedota do Chico, né, como pessoa, né, como indivíduo. Dá vontade de a gente ficar ouvindo a noite toda aqui, que são detalhes exclusivos, direto da fonte, que duvido que alguém já tenha ouvido em primeira mão, como vocês estão ouvindo nesse dia, né? Maurício. Boa noite. Eu queria agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui ao lado da Edel, do professor Mauro. E eu proponho continuar de onde o Mauro parou, das reservas extrativistas. Talvez essa tenha sido a maior conquista de Chico Mendes. A instituição de uma forma de reconhecer o direito territorial das comunidades tradicionais. Sem dúvida nenhuma, uma conquista enorme. Só que é difícil a gente pensar hoje no legado do Chico Mendes sem lembrar nos retrocessos que acontecem hoje em relação ao legado de Chico Mendes. As reservas extrativistas acabam sendo, que são pensadas inicialmente como um modelo de acesso ao território. A Edel leu agora há pouco um escrito do Chico, onde ele se diz um socialista. Um Chico que era vermelho é pintado de verde. As reservas extrativistas se tornam e são implementadas hoje como unidades de conservação. Por favor, eu não estou negando que as comunidades tradicionais tenham um papel e um manejo fantástico e exerçam um papel impressionante em termos de conservação ambiental. Mas subjugar o seu direito ao território ao seu papel ambiental para o nosso modo de vida urbano, industrial e moderno é, no mínimo, uma traição a Chico Mendes. E, no mínimo, uma indignidade. Hoje, as reservas extrativistas são tratadas como uma unidade de conservação, e, na forma, são. A primeira coisa que acontece quando é criada uma unidade de conservação, vocês sabem o que é? É nomeado o chefe.
O chefe é um recém-concursado, normalmente, na Amazônia, pelo menos, é o pessoal que entra. É um recém-concursado do Paraná, do Rio de Janeiro ou da Vila Madalena, com 20 e poucos anos, que chega lá, num local onde existe uma comunidade centenária, herdeira de 10 mil anos de conhecimento acumulado. O cara chega e acredita que é chefe. Ele acredita. Eu não estou brincando. Ele acredita e chega lá e fala, aqui, agora eu sou o chefe. Bom, e aí as coisas começam a se colapsar. E não é só isso. A Edel comentou que os empates continuam. E ela falou do rio Jari. Você sabe o que são empates? Eram os momentos de enfrentamento, onde os seringueiros e seringueiras iam para o enfrentamento direto, não raro com troca de tiro, para impedir a derrubada da floresta. Por quê? Porque eles eram ambientalistas bonzinhos? Essencialmente bons? Estavam no DNA? Não. A questão não é moral. A questão é política. A garantia de sobrevivência, a garantia de vida e a garantia de controle territorial dependia e depende da floresta em pé. O Mauro e a Manuela têm a Enciclopédia da Floresta, onde eles usam a expressão... eu não vou me lembrar da expressão, mas é algo como a floresta como uma despensa viva. Você precisa da floresta, é uma despensa na floresta, eles usam. Você precisa da floresta para ter a tua despensa de alimento. Certo? No Rio Jari, e olha um exemplo clássico de como o legado do Chico é apropriado exatamente pelos seus maiores antagonistas. No Rio Jari, onde existe um dos maiores e mais clássicos casos de grilagem, de roubo de terras, dos muitos que a Amazônia viu, proferida pelo Grupo Ossa, a empresa que tem o maior número de menções positivas na mídia no ano de 2015, certificado pelo FSC e mais um monte de honrarias, eles, hoje, expulsam as comunidades extrativistas, castanheiros e balateiros, principalmente. E qual é o discurso que eles põem em todas as ações judiciais para expulsar esses grupos? Função ambiental. A gente começa a falar na função ambiental da grilagem. Justamente aquilo que o Chico usa como subterfúgio, num brilhantismo, ele pensa em angariar os ambientalistas como aliados, que, de fato, tinham um interesse comum. É exatamente hoje o que o Grupo Ossa faz. O procurador do Estado do Pará, quando analisa os documentos falsificados e frios do Grupo Ossa, o que eles veem? O que ele diz? De fato, né, está meio esquisito, né? Na verdade, isso não é terra deles, é terra pública. Mas, se tirar o grileiro daí, ele não usa grileiro uso eu por minha conta e risco, porque, de fato, é. Se tirar o grileiro daí, a gente não vai ter condições de manter a floresta preservada. O grileiro é importante para manter a floresta em pé. E o grileiro está tirando exatamente, como disse a Edel, as comunidades que são, de fato, os grandes responsáveis por manter essa floresta em pé. Ou seja, a gente chega num momento onde, 30 anos depois, o Chico é pintado de verde. E o seu legado vai para um campo ambientalista onde os dominantes desse campo não têm a devida preocupação com a questão social. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Edel, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa transformação que passou o Conselho, né, que hoje é o Conselho das Comunidades. Como é que está isso hoje? Né? Com os números, em lugares? Como é que isso se expandiu? Né, que você começou a falar um pouco, que foi para os vários biomas, que você contasse um pouco como é que está essa situação e quais são os riscos, né, que vocês, nesse momento, vocês veem diante da situação aí de cada vez mais o agro é pop, né? Então, como aqui mesmo é um diálogo e muito feliz que eles podem falar isso com uma organização e sabendo que a gente está do mesmo lado, né? De gente que viveu junto e de gente que milita e sabe muito bem. Então, o Conselho Nacional, em 1990, ele já vê nessa... Apesar de não estar registrado
como o professor Mauro fala, ele tinha estatuto, ele tinha a sua Bíblia, né? Como eles diziam, como tudo redigido. Ele foi registrado, né? E na última enciclopédia do Papa, né? Que é aí ecológica, não sei o quê, encíclica, isso. Aí dos mais antigos, que anda sempre com o dele no bolso e o povo anunciando lá, ele disse assim: olha, mas isso aqui nós fizemos lá atrás, já tínhamos muito tempo, e há muito tempo a gente vem dizendo sobre isso. E essa luta que continuou não deu mais conta somente dos seringueiros, porque são muitas nomenclaturas, e a organização, mesmo que não pretende caracterizar, estipular ninguém, tem como carro-chefe os seringueiros. Mas dentro dos seringueiros são quilombolas, são pescadores, são coletadores, são catadoras de flores, são coletadores de açaí, e não tem fim de tantas, né, categorias que se autodeclaram, se autodefinem. Então, se criou uma Secretaria da Mulher, então houve essa transformação, essa mudança. Hoje a gente está com um conselho dos 9 estados da Amazônia e da último congresso nosso, que se estendeu mais para o Cerrado, que temos uma segunda vice-presidência compartilhada do Cerrado, que é o seu Braulino, né? De uma outra, da organização do CAA. Entramos na luta, estive para fazer a entrega da primeira RDS lá, que tem quilombola, coletadoras de flores, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, se expandiu para toda essa região. Esse legado todo está ameaçado hoje das diferentes formas. O tema da minha pesquisa é exatamente o que você falou. A minha afirmativa, porque a minha pesquisa não é pesquisa, né? Eu estou escrevendo e eu estou tentando aí dialogar com autores para provocar uma situação que a gente lutou contra os patrões, e agora a gente tem um patrão bem forte, institucionalizado, que tem chefe, e que esse chefe chega no nosso território para nos ensinar o que fazer, né? Com uma legislação, com uma regra, com um guia, e agora é ele que diz onde é o território coletivo, o que pode, o que não pode, sem muitas vezes ouvir. Raras exceções a gente vai ter gente que defende nós como gente lá dentro também, né? Porque aí é todo pintado nesse quesito mesmo. Então, a minha dissertação ela trata sobre isso, viu, Maurício? Sobre a dissertação dos territórios de uso coletivo, que é uma nova forma de empate, que eu considero, e chamo uma pesquisa militante, aí, uma escrita militante. Não sei se você é aprovada por isso também, porque o professor diz que eu tenho que me enquadrar na academia, e é um pouco difícil isso, né, para quem luta. O Ameaça hoje tem de todas as formas, institucionalizada, mas hoje tem uma forma clara. Tem um PL aí pedindo a recategorização da Resex Canavieiras para a APA. E está sendo uma consulta pública online, e as mais de 3.000 famílias da Resex Canavieira não têm nem acesso à energia, muito menos a Facebook, para votar online. E essa decisão vai se dar dentro do Senado. Pela decisão do Senado é que vão decidir se recategoriza ou não. E o que os empresários lá querem? Criar camarão e avançar com o sistema hoteleiro. Então, se essa Resex for recategorizada, aí o empate vai ser mais difícil, porque abre a porteira para que mesmo esse legado todo que está aí, apesar de todas as outras ameaças. E as ameaças de morte, que a gente não falou mais, dos tantos que morreram, leiam o relatório da CPT, que saiu agora em abril, acho, saiu esses dias, né? Mas eu vou trazer só os dados para vocês, só para vocês saberem o quanto que 2017, né? Aí o resultado de 85 até 2007, 1904 defensores, né, da floresta, dos direitos humanos foram assassinados. Apenas 1.438 foram, desses 1.438,
113 foram julgados, 8%. E em 2015, o estado do Pará lidera com 30% desse número aí, né? Em chacinas aí. Então, só para vocês saberem que a ameaça, os 10 que matavam lá no Acre, continuam matando lá no Pará, no Acre, em Rondônia. E eu estou falando dessas mortes que dão um tiro, mas eu não estou falando do Elias, lá de Paú Anilzinho, que passou 2 anos com nós na sede do CNS sem poder voltar para a sua comunidade. A mulher foi embora, os filhos, cada um ficou num canto. Ele não recebeu a bala na cabeça. Mas e a vida do Elias? Da família do Elias? Né? Então, todas essas outras formas, e eu não estou falando ainda dos grandes empreendimentos, da grande hidrelétrica, das remoções, das comunidades extrativistas, ali de 3 grandes resex que nem entraram no impacto ambiental. Né? E todos os povos quilombola ali, ontem eu ouvi falar de ecocídio, não foi? No filme? Ecocídio, né? Então, assim, de todas as mortes, que não é só os homicídios, de todas as mortes da vida, da floresta, dos rios, dos peixes, das nossas vidas, das nossas cantinas, das nossas tabernas, das nossas prateleiras da floresta. Então, assim, todo esse legado que está ameaçado, e eu queria falar assim, que esse não é apelo por nós. Eu acho que se a gente não compreender que é para além de nós, que, falando até na linguagem técnica, né, vocês de São Paulo sentiram o que é ter um desequilíbrio na Amazônia, porque faltou o quê? Rios voadores, que nós ouvimos falar, né? Nós ouvimos falar de rios voadores, e aí os rios voadores com relação com a Amazônia. Olha só, a mãe natureza, ela não devolve só para nós da Amazônia, não. Que estamos com a nossa água poluída, que estamos com escassez dos peixes, né? Que tem mudança também na nossa produção, do açaí, da castanha, enfim, por conta do desmatamento, que está morrendo gente, mordido de morcego, de malária, porque são doenças que atacam os pobres, né? E ninguém cuida disso. Das crianças da Amazônia que continuam sendo ameaçadas, abusadas, exploradas. Das meninas indígenas, extrativistas, caboclas, que vão soltar o cabelo, ou nunca vão soltar o cabelo. Porque a gente aprende que ser indígena é feio, que pintar o rosto é feio. Que se dizer cabocla, quilombola ou indígena é muito mais fácil. Eu alisar meu cabelo, prender, passar uma maquiagem, botar um salto alto, entrar no padrão, do que eu ter um cabelo solto, pichain, e dizer que sou da floresta, que sou cabocla. Não é isso? Para a gente sobreviver. E, muitas vezes, a gente vai ter vergonha assim, de dizer, de pintar o nosso rosto, de esquecer, né, a nossa cultura, porque isso vai ser difícil lá na escola, que o colega indígena falou, porque lá a gente precisa de roupa mesmo. Né? Porque também, se tu não mudar todo dia, tu não está dentro do padrão, não é isso? Porque vão cortar todas as bolsas. Eu faço um mestrado especial, como é dito. Só por isso vocês imaginam, né? O mestrado especial, que é o MESPT dentro da UNB, que é resistência, que é só de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E aí, dentro até desse grupo, nós, de comunidades tradicionais, somos chamados de os outros. E eu emplaquei uma luta que eu não sou o outro. Eu tenho nome. Eu tenho identidade. Mas nós ainda, mesmo na própria legislação, professor Mauro, nós ainda estamos como os outros. Tem os indígenas, os quilombolas e os outros. Na própria Constituição de 88, que Chico Mendes ajudou. Chico Mendes, que eu falo, mas eu queria aqui dizer de tantos companheiros, de doutora Mária Alegrete, professor Mauro, de Atanagildo Matos, de Pedro Ramos, de Dona Raimunda, de Raimundão, de tantos outros que continuaram e continuam aí nessa luta, de Joaquim Belo, de Manel Cunha, de tantos homens, de Dona Nice,
Quebradeira de Coco, Babaçu, né? Quilombola, de tantas mulheres que continuam aí na luta. E hoje, apesar dessas ameaças e violações, hoje foi criada a Resex, que, quando vocês baixarem o livro lá, Terras Ocupadas, de Alfredo Wagner, tem na foto, na capa, a Amélia. E a Amélia lutou a vida inteira pela criação da Resex em Rondônia. E acaba de sair o decreto hoje da Resex. Bom, gente, essa é uma notícia que eu estava aguardando para dar aqui, ela já adiantou. Agora há pouco saiu, né, que no Dia Mundial do Meio Ambiente foi anunciado pelo ICMBio a criação da Reserva Rio Branco, né, que está sendo muito comemorada, que era uma luta também muito antiga e que, nesse momento, é uma boa notícia, né, nesse dia. E, antes, eu gostaria de avisar, a gente vai abrir para algumas perguntas, não vai dar tempo de muitas perguntas, então, os primeiros que... o pessoal está aqui com um papelzinho e caneta, então, os primeiros que levantarem, né, a gente vai fazer algumas perguntas, então, é só passar aí. E eu gostaria de passar, antes de passar para o professor Mauro, eu gostaria que o Maurício pudesse falar que você tem trabalhado com essa questão dos conflitos, né, e que eu gostaria que você pudesse falar em cima dessas considerações que ela tem feito, como é que estão os números disso, quantas pessoas foram, enfim, assassinadas nos últimos tempos e que as notícias chegam aqui muito depois e depois são esquecidas, né? Que você pudesse, que trabalha diretamente nesse campo, que você, nesses 30 anos, como é que essa situação evoluiu e qual é o quadro que se apresenta? Bom, seguindo aqui o que a Edel comenta, ela comentou algo que é propício para a gente discutir violência no campo. Ela falou de um processo hoje que transforma uma Resex, uma reserva extrativista, em uma APA. Você sabe qual a diferença? Uma reserva extrativista se baseia, o professor Mauro contou essa história, num território de uso comum. Uma APA é uma modalidade de unidade de conservação, assim como a Resex, só que ela tem uma diferença fulcral. Ela admite a propriedade privada. Ela admite que lá dentro se titulem imóveis e, como ela disse, se use para turismo, ou para criar camarão, ou para fazenda, ou para o que quer que seja. É golpe. É golpe. O governo vem, desde antes do golpe, e, evidentemente, piora muito com o golpe, mas antes já acontecia, num processo de redução de unidade de conservação. A Dilma cria um precedente de se reduzir a unidade de conservação por medida provisória, uma demência. Entendeu? Como que alguém pode ter urgência em reduzir a unidade de conservação? Certo? Como é que a redução de uma unidade de conservação pode ser algo urgente, que justificaria o uso de uma medida provisória? Isso que começa com o governo PT piora vertiginosamente. Aliado, isso se combina com outra coisa. O fato do Brasil, do agronegócio, chantagear o país. Certo? Em função do papel do agronegócio num superávit brasileiro, o agronegócio chantageia o país. Quando você tem, então, governos que cedem tudo a ele, o que se tem no campo hoje é uma prepotência desses setores absurda. Absurda. Parecida com a que você tinha no momento em que Chico Mendes é assassinado. É a sensação de que se pode tudo. Certo? Hoje, o Chico Mendes falava na aliança com os povos indígenas, né? Algo que esfria muito. E hoje, no Alto Tapajós, talvez vocês tenham ouvido falar dos movimentos de autodemarcação. Movimentos em que, face à inoperância do Estado de demarcar os territórios tradicionalmente ocupados, grupos, povos indígenas e comunidades tradicionais começam a autodemarcar os seus territórios. E o mais impressionante, esses grupos começam a se unir para isso. Pessoal, isso é de uma significância impressionante. Lá no Tapajós, por exemplo, são grupos que há 2, 3 gerações estavam guerreando. E hoje se alinham frente a esses inimigos comuns. Bom, a coisa violenta a Edel falou dos terríveis números de assassinatos no campo. Terríveis. Nessa comunidade de que eu estou falando, da autodemarcação, que chama Montanha Mangabal, hoje,
um sujeito chamado Ageu, presidente da comunidade, e outra grande liderança da comunidade, chamada Chico Catitu, estão fugidos para não morrerem. Não morreram porque escaparam de uma tocaia e estão fugidos. Estão ameaçados de morte? Não. Eles estão vitimados por uma violência enorme. O Ageu está numa depressão profunda, o Chico Catitu com a vida despedaçada, eles não sabem se e nem quando vão poder voltar para casa. Agora, tudo isso vem do quê? De um processo de luta. Tudo isso está dentro de um processo de luta. E vocês podem achar que eu sou idiota. Talvez seja, mas eu sou extremamente otimista. Esses números terríveis de assassinatos no campo, além da barbárie, é claro, traduzem também uma força de resistência, uma oposição muito vigorosa, muito vigorosa. É desse momento da união dos povos da floresta que saem essas ameaças e essas violências contra as lideranças. Agora, se morre tanta liderança, a gente pode entender também uma outra coisa. Existe uma luta no campo super arraigada. Os números de morte no campo da Amazônia, para os padrões da ONU, daria para classificar como guerra civil. Talvez a gente pensar essa violência só como vítima e algoz seja cometer com essas lideranças uma segunda violência. Certo? Existe uma disputa muito grande. A ideia de que a coisa não tem jeito não é verdade. Entendeu? Tem, tanto que tem gente que está lutando para isso. Ela acabou de falar de uma senhora que, capa do livro do Alfredo Wagner, que lutou a vida inteira por uma Resex que saiu hoje. Certo? A questão da terra e do direito territorial é um campo em disputa, e os números da violência no campo são também motivos para a gente ser muito otimista em relação a essa disputa. Obrigado. Sr. Mauro, eu gostaria que o senhor pudesse comentar em relação a essa questão que ele coloca da resistência, né, de que é uma forma de resistência, isso mostra que a luta está forte, que as pessoas, né, elas estão morrendo porque existe um antagonismo, e que o senhor pudesse falar um pouco em relação, do ponto de vista do senhor como antropólogo, né, como é que o senhor vê essa situação no momento em relação a essa resistência das comunidades? Elas estão crescendo? Como é que o senhor tem visto isso? Tanto Edel quanto o Maurício tocaram dois pontos importantes que representam forma de resistência. Eu vou começar pela Edel. A Edel está fazendo um mestrado em gestão de territórios tradicionais, de comunidades, povos e comunidades tradicionais. Isso significa a ambição de autogoverno desses territórios por parte de seus moradores, que era o outro componente da ideia das reservas extrativistas. Era o direito a territórios coletivos, segundo o modo de trabalho e de vida tradicional. Por isso, a ideia de florestas, onde as estradas de seringueiras de um se cruzavam com as do outro, onde a caça e a pesca eram feitas em zonas usadas coletivamente, porque não dá para usar a floresta de outra maneira, loteando. Mas o passo seguinte, que vem depois da morte do Chico Mendes, é a luta pela autonomia e pelo autogoverno dentro dessas áreas. Hoje existem 92 reservas extrativistas com nomes diferentes. Existem reservas extrativistas no âmbito federal, que são essas submetidas à ditadura de biólogos chefinhos. Isso não é brincadeira deles. Eu tenho uma experiência direta com vários deles. Moças novinhas, recém-formadas, vão lá para o fim do mundo no Acre, e, quando elas aprendem alguma coisa sobre a vida, elas saem de lá, porque não tem conversa, não tem futuro para elas naquele. Então, é isso que acontece mesmo. Agora, essas 92 reservas incluem as federais, incluem as reservas estaduais, os assentamentos agroextrativistas criados no INCRA, existem as reservas de desenvolvimento sustentável. Tudo isso é inspirado no mesmo conceito, com graus diferentes de opressão e de limitação dos direitos. Então, essa frente de luta é assim a reivindicação
pelo direito de autogestão, que é garantido, inclusive, não só porque é o espírito que está contido nos primeiros decretos de reserva extrativista que prevêem acordos e convênios do governo com as associações locais para a gestão das reservas, e não essa figura dos conselhos com chefetes mandando neles. Mas também é garantido por acordos internacionais, pela Convenção 192 da Organização Internacional do Trabalho, que garante a autodeterminação de povos indígenas tribais, que foi interpretado pelo Ministério Público Federal, 6ª Câmara, em um manual de operação, como extensível, não apenas para povos indígenas e quilombolas, mas também para as comunidades tradicionais. Então, existe esse plano da luta. Além disso, existe essa resistência que o Maurício indicou, expressa, quer dizer, assassinatos são um exemplo da resistência ativa. Infelizmente, isso é verdade. Agora, é triste ver que, 30 anos depois do assassinato do Chico Mendes, a gente volta atrás nessa questão. Ou seja, é preciso que corra sangue para que se ouça falar da luta dos moradores da floresta para não serem expulsos pela grilagem. Um episódio só, pessoal, em 88, que foi exatamente o ano em que foi registrado o Conselho, foi um dos anos mais ativos do Chico Mendes, do Raimundão, do Osmarino e de outros, do Joaquim, do Barbosa, como é que é o nome dele, que foi o sucessor no Sindicato de Chapuri, o Júlio Barbosa e vários outros com quem eu convivia naquela época. Foi um ano muito ativo de lutas, mas também um ano marcado por uma série de assassinatos. Em outubro de 88, eu estava com o Chico Mendes, quando a gente recebeu uma notícia, ele estava no sul do país, nós estávamos em Curitiba, de que mais um dirigente sindical tinha sido assassinado. O sindicalista anterior, o Chico Mendes, que ensinou, que criou a tática dos empates, foi assassinado. Mas era uma série. E a gente sabia, e o Chico sabia, que ele estava marcado para morrer, numa conspiração que envolvia Polícia Federal, juízes, proprietários de terra e imprensa. O Chico Mendes sabia disso, nós sabíamos disso, e houve muita insistência para o Chico Mendes dar um tempo, não voltar para Chapuri. Nessa última visita que ele veio ao Sul, em outubro, tinha uma reunião da CUT Rural, em que ele defendeu a tese da reserva extrativista, que deixava os outros sindicalistas meio chocados. Como assim, companheiro? E o Chico Mendes voltou, com plena consciência de que ele estava marcado para morrer. Isso foi em outubro. Em dezembro, eu recebi o telefonema, a notícia que ele tinha sido assassinado. Ainda deu tempo de participar do velório dele. Foi uma tristeza e um choque, mas esse assassinato do Chico, naquela época, teve um impacto semelhante ao assassinato da irmã Dorothy, norte-americana, missionária, com repercussão. O Chico não era norte-americano, mas ele tinha estabelecido uma rede de apoio para o programa de defesa das florestas dos seringueiros, que incluía gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro. E aí entra a questão do ambientalismo e da ecologia. É claro que o movimento do Chico e dos seringueiros era pela terra. A reserva extrativista era chamada por eles de reforma agrária do seringueiro, dos moradores tradicionais. Mas eles descobriram também uma coisa. Numa dessas reuniões com eles, eu tinha que dar uma espécie de palestra sobre a situação do mercado da borracha, que era a atividade principal dos seringueiros. E o fato é que a produção de borracha dos seringais já era muito pequena e declinante em relação às importações da Ásia e à expansão da produção capitalista da borracha no Planalto Paulista, em Mato Grosso e em outros lugares. Quer dizer, eles começaram a perceber que abastecer o Brasil com borracha não era o argumento para convencer a sociedade da importância da luta deles. E eu me lembro que o Osmarino perguntou, isso era uma reunião numa sede sindical nos confins do Acre,
no interior. Mas essa tal ecologia, o que é? Acho que ele tinha ideia do que era, mas ele queria que alguém falasse. Disse, olha, é proteger a floresta, isso e aquilo. Ele falou, mas isso a gente também faz. Então, se o pessoal não quer borracha, mas quer ecologia, a gente pode entregar isso também, fazer isso. Do lado prático, material, preciso dizer o seguinte, o PT, na época, o Chico Mendes era militante, era membro do PT, o Lula chegou a visitar o Acre quando foi assassinado o Wilson Pinheiro, antes do Chico e tudo isso. Mas o Chico era de uma ala do PT de oposição. E, na prática, não recebia recurso nenhum, nem sequer apoio político dentro do Acre para a luta dele. Ele se candidatou, isso precisa ser dito, para entender também por que foi importante para o Chico a aliança com ambientalistas em São Paulo, e não eram biólogos propriamente, como hoje os que são chefes de reserva, eram geógrafos, lutadores, como o de aqui em São Paulo, o Carlos Walter, e aqui em São Paulo o Ariovaldo, pessoas que são militantes pelas causas sociais, mas interessados também na proteção dos biomas brasileiros da terra contra a invasão do agronegócio e da grilagem. Essas pessoas constituíram, eu tenho que dizer isso, a rede de apoio, inclusive material, do movimento pela luta pelas reservas extrativistas. E não precisava, não era um fingimento. Isso que o Osmarino diz, o Osmarino não era socialista, posso dizer até que era trotskista. Ele está vivo, ele hoje é do PSTU. Ele é um grande amigo. E está lutando também contra a sua pressão, porque ele é morador de uma reserva extrativista e fica os chefes e programas em cima dele, inclusive porque tirou madeira para fazer a casa dele. Enquanto é permitido a exploração comercial, isso é uma louca história. Então, ele é de oposição. Tem consciência política. Mas o Osmarino dizia, assim como meu pai, olha, Mauro, o caipora não é superstição. O panema não é superstição. O que é essa panema? É o caçador que exagera na caçada, que desrespeita os dias de descanso, as áreas de refúgio do animal, e assim como meu pai, que chegou a ser funcionário do Banco do Brasil, depois de fazer um curso técnico, o Osmarino disse, isso é real, e a gente sabe pela experiência própria, que quando desrespeita, esse sim é o gerente da mata, é o que toma conta da floresta, não é aquele chefete do IBAMA. Então, tinha uma ponte numa linguagem, não é romantismo, não é coisa assim, mas eu sou antropólogo e morei dentro da mata com eles e percebi que funcionava na prática. Quando você vive lá dentro, esse respeito, o caçador respeita o animal como uma pessoa, não é chegar lá e matar como se fosse numa fábrica industrial. Alguns ficam assombrados, voltam para casa e passam 2 anos sem conseguir caçar, porque aquela pessoa do animal, que é uma pessoa que tem medo, que tem vontade e tal, fica atrás dele. Então, essa linguagem de falar que estava defendendo a floresta era real. Agora, não é o programa dos biólogos hiperconservacionistas, que agem como burocratas, sobre um universo que eles não conhecem. Bom, muito obrigado. Vou pedir para vocês serem bem concisos, estão 4 perguntas, a gente tem mais 20 minutos, e a gente quer ouvir mais vocês ainda nas considerações finais, porque então, a gente tem várias coisas para falar, coisas importantes, né? Infelizmente, o tempo é curto, mas então eu vou fazer as 4 perguntas, e quem quiser achar que a área para responder, tá? Vocês respondem, que se sente mais à vontade para responder. Vou fazer as 4 perguntas de uma vez só, tá bom? Bom, a primeira pergunta é assim, Resex, APA, Parque, Terra Indígena, são diferentes níveis de restrições de conservação com o conceito de floresta antropogênica, onde o homem é parte da floresta. Qual seria a forma ideal de unidade de conservação? Já que a gente está falando aqui nessa questão de Resex, que tem um chefe, qual seria a forma ideal de unidade de conservação? Essa pergunta é do André Delia, que é diretor do filme Sertão Velho Cerrado, lançado aqui na mostra. A outra pergunta é a seguinte, a exemplo de Edel, temos algum trabalho das associações de proteção para proporcionar ajuda à juventude limítrofe de índios extrativistas?
ajuda para propiciar um grau de estudo de modo a preparar o próprio índio para defender os seus direitos? Se existe um programa parecido com esse, ela está perguntando, a pessoa está perguntando. A outra pergunta é, no filme vimos que a narradora fala que os ideais de Chico Mendes seriam realizados caso Lula ganhasse contra Collor. Vimos isso acontecer? É possível um governo capitalista... Oi? Vou repetir. No filme, nós vimos a narradora, na verdade, acho que foi o narrador, acho que foi do primeiro filme, né? Dizer que os ideais de Chico Mendes seriam realizados caso Lula ganhasse contra Collor. Vimos isso acontecer? É possível um governo, num país subdesenvolvido e capitalista, fazer isso? Tá? E a outra pergunta. A cobrança pelos serviços ecossistêmicos não seria uma alternativa para fortalecer a importância dos serviços dos povos que vivem do extrativismo na floresta? Okay? Então, eu pedia que vocês respondessem um pouco mais breve para a gente poder ter mais tempo até de vocês estarem ouvindo, tá? Respostas mais curtas. A última é, a cobrança pelos serviços ecossistêmicos não seria uma alternativa para fortalecer a importância dos serviços dos povos que vivem do extrativismo na floresta? Cobrança pelos serviços ambientais, tá? Quem começa? Você vai responder qual, Adel? Você escolheu alguma? Acho que eu vou falar aqui dos serviços ecossistêmicos, pode ser? Eu acho que... primeiro que... não dá em pouco tempo para dizer, mas existe um sistema mundial botando preço na floresta, chamando de REDD+, e agora já tem um novo botando preço também na água, REDD+, REDD azul, só para vocês saberem, né? Traduzindo na linguagem de gente para comer com farinha, botar preço, quanto é que cada uma árvore vale, quanto que ela vai produzir de carbono, e o povo lá vai poder continuar produzindo, mas vai pagar um serviço, e aí esse serviço que nós, povos e comunidades, já prestamos, inclusive nesses recursos de fundos, que vai vir milhões e milhões, mas que a gente não vai chegar até nós, né? Ou que segurem-se que eu faço parte do Conselho Nacional de REDD. Eu e o Toia somos só 2 contra 14 do governo, e todos assessorados muito bem assessorado, com advogados, e eu fazendo tipo duplos mestrado, né, porque é um tema muito complexo. Mas, dentro desses debates, quem ainda vai levar são quem destrói. Rio Grande do Sul, que agora os projetos de REDD, né, para reflorestar, ou seja, quem preserva não vai receber o pagamento pelos serviços ecossistêmicos, não, viu? Vai receber... Quem recebe recurso dos municípios verdes, no Pará, Parauapebas, onde não tem mais floresta. Quem vai receber é alguma reserva ambiental aqui, que já destruiu tudo, e alguém fez alguma reserva. Mas nós cobramos isso, sim, que a humanidade nos deve, que ela deveria pagar pelos serviços que a gente presta. Mas, de uma forma... diferente como ela é construída, e como ela vem sendo construída, como ela está posta. Porque, inclusive, isso é um outro problema, né, que daria vários debates. Ajuda para preparar a formação, nós do CNS temos a Secretaria da Juventude Extrativista, nós temos um projeto de formação que é os Jovens Protagonistas, que em algumas unidades a gente consegue avançar e consegue dar visibilidade. Tivemos alguns avanços. Na Universidade Federal, nós conseguimos incidir, e nós temos turmas de etnodesenvolvimento, então, nós temos quilombolas, extrativistas e indígenas fazendo graduação em etnodesenvolvimento, é a 3ª turma. Em Brasília, tem a 1ª turma do mestrado, que é essa que eu participo, que é para povos indígenas, mas nós estamos com a cara e a coragem, sem nenhum apoio, com o apoio de alguns professores, que eu diria que são professores militantes lá dentro. E a gente gostaria de contar de pôr essa ideia, porque outras universidades, inclusive, poderiam criar, e cursos de formação poderiam existir. Bom, tem aí a questão do Lula ganhasse, a questão... Você quer falar, Maurício, o professor também, Mauro? Vou falar, talvez, rapidamente sobre essa questão do Lula ganhar. Esse é um
ponto interessante. Duas coisas só. O Conselho Nacional de Seringueiros decidiu admitir reserva extrativista como unidade de conservação no segundo turno da eleição em que Collor ganhou do Lula. Esse era um momento de auge de empates, tinha fracassado a proposta nacional de reforma agrária em 85, e as reivindicações eram de reservas de áreas, meio milhão de hectares no Alto Juruá, que é o lado oeste do Acre, outra de 1 milhão de hectares, reserva Chico Mendes, no Amapá, em Rondônia, somadas meio milhão de hectares. Isso era totalmente impossível de ser realizado pelo INCRA, porque na nova legislação agrária, depois do fracasso da proposta popular, exigia-se a desapropriação prévia dos valores de mercado para a criação desse tipo de coisa. Então, a partir daí, deixou de ter um programa real de reforma agrária. A ideia é que, se o Collor ganhasse, a porteira ia fechar mais ainda. E o que acontecia com a unidade de conservação? E o que acontece ainda? Ela pode ser decretada sem a desapropriação prévia. O governo simplesmente desapropria, e isso vem da ditadura militar, que criou grandes unidades de conservação sem gente. Então, a ideia é que, com a proposta de caracterizar a reserva extrativista, que já existia no INCRA nessa época, também como unidade de conservação, abria essa possibilidade. E achava-se que, com o Collor, ia bloquear isso. A gente estava no governo Sarney. E é interessante notar que a reserva Chico Mendes, 1 milhão de hectares, reserva Ouro Preto, em Rondônia, e a reserva Cajari, no Amapá, foram criadas na véspera da posse do Collor. Quer dizer, foi aquela coisa de última hora, uma negociação dentro do governo. E a reserva Alto Juruá, em que eu estava envolvido mais diretamente, em janeiro desse mesmo ano. Outro dado é o seguinte, então, é que durante, se a gente faz um levantamento da criação das reservas extrativistas em número e em área, é, de fato, no governo Lula que houve o pico de criação das reservas extrativistas, tanto em quantidade quanto em área. Infelizmente, houve também sobretudo no segundo mandato, essa burocratização e biologização das reservas extrativistas, da administração da, então, secretária do Meio Ambiente, é que houve a divisão burocrática do IBAMA com o CMBio. O CMBio perdeu, digamos, um poder de polícia e de controlar a concorrência das grandes obras. Isso passou para o IBAMA, que passou a ser um órgão de licenciamento de grandes projetos. E dentro do CMBio houve um período de caos, desorganização completa, e ele perdeu a vocação. Foi extinto o Centro Nacional de Populações Extrativas e várias outras medidas que, na prática, extinguiram a ideia original de autogestão. Então, são coisas contraditórias. De um lado, uma expansão de criação. Hoje existem 92 unidades. E o fato de que acabou de ser criado uma mostra que as reservas extrativistas, apesar dessa distorção que houve, ela continua sendo um espaço, digamos, institucional, para barrar a ânsia de apropriação de terras públicas por parte da grilagem do agronegócio, de empreendimentos de exportação e de investimento de infraestrutura para mineração e assim por diante. Quer dizer, quem analisa bastante essa disputa, são pessoas como o Maurício e o Alfredo Wagner, outro antropólogo como eu. Significa o seguinte, que o Brasil tem ainda um grande território que não é propriedade de ninguém, e que é visado diretamente pela grilagem, que é o quê? Legal ou ilegalmente, com decretos, com PL, não sei o quê, transferir isso para
propriedade privada de natureza capitalista. E a resistência para esse processo é feita pelas terras indígenas, pelas terras de quilombo e pelas reservas extrativistas. E é por isso que, no atual governo, quer dizer, essa ofensiva da bancada da bala junto com a bancada do agronegócio, as bancadas ruralistas, para reduzir as áreas indígenas, cancelar as áreas indígenas já criadas, transferindo as decisões para os estados e acabar com reservas extrativistas, rebaixando elas para as tais áreas de proteção ambiental. Só um detalhe antes de terminar. Sabe como é que é a consulta popular que o Senado está fazendo sobre a eliminação dessa reserva extrativista e criação da APA? A pergunta é assim: você é a favor da criação de uma área de proteção ambiental em Canavieiras? Sim ou não? Sim, né? Quem não é a favor de uma área de proteção ambiental? Só quem não sabe que isso significa a extinção de uma reserva extrativista. É assim que está circulando a consulta, e aí vocês já veem a manipulação e o que vai acontecer. E isso cria um precedente para as outras. Ou seja, isso ainda é um legado do Chico Mendes, uma barreira para esse avanço da grilagem sobre as terras públicas brasileiras, que coincidem também com áreas preservadas, onde moravam índios, populações tradicionais. O André Delia, cadê você, André? Acho que a última vez que a gente se viu foi em Altamira, deve fazer uns 10 anos. Ele pergunta qual que é a melhor modalidade de unidade de conservação, e ele elenca várias que a gente pode dividir em dois tipos. Uma em que podem ser ocupadas por comunidades tradicionais e outras que não podem. Para quem conhece a Amazônia, eu falo da Amazônia, que eu sou endêmico, desculpem, como você conhece, André, uma coisa é muito óbvia. É acreditar em eficiência de fiscalização é de uma inocência sem tamanho. Certo? Faz pouco tempo, a Folha de São Paulo noticiou fez uma manchete, a manchete era Tropa de Elite. Servidores super preparados do IBAMA atacam o crime e tal. Sabem quantos são? 8. Não são 8 mil, são 8. Quer dizer, é uma cidade cenográfica, faz de conta. E o que acontece? A única forma de você ter, de fato, integridade da floresta é contar com a gestão territorial e o enfrentamento que os povos e comunidades tradicionais oferecem na prática. Esses números de mortes que a gente está morrendo, no limite, são números de morte pela floresta. Como eu falei, nada no campo moral, no campo político, mas são. Então, eu sou um crítico de modalidades de unidade de conservação, dessas que expulsam exatamente aqueles que são os grandes responsáveis por essa conservação. E alguém pergunta se o legado de Chico Mendes se cumpre com o governo Lula. Não, não cumpre, mas tem um verniz. Como o Mauro falou, o governo Lula foi quem mais destinou terras para serem unidade de conservação. É verdade. Só que também foi o governo que deu entrada para a injeção de unidades de conservação no mercado. No governo Lula se criou muita unidade de conservação, mas se cria também a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que permite que as unidades de conservação sejam leiloadas por até 40 anos para serem exploradas por madeireiros. Tem gente, e gente muito séria, que defende esse modelo. Eu, com uma pesquisa de campo que já vai para 15 anos, não tenho nenhuma dúvida de que esse modelo expropria povos e comunidades tradicionais. São leiloados territórios tradicionalmente ocupados. Certo? Uma lei da Marina Silva. A Natália, que está aqui ao lado, trabalhou comigo em casos desse. Certo? E isso acontece. Agora, tem gente que acha que isso é um modelo que essas comunidades, ao serem expropriadas do seu território e serem contratadas pela madeireira como proletários, nada mais estão fazendo do que cumprir o seu dever histórico, que entendem isso como uma missão civilizatória. Enfim, não é por onde eu acredito que a coisa vá. Isso
se junta, isso se engrena com o discurso dos serviços ecossistêmicos. São vendas, que é a venda de serviços ambientais. Nisso existe, além do que a Edel já falou, existe uma brecha perigosíssima, que é a gente pensar em termos econômicos, coisas que não são mensuráveis economicamente. É a gente converter em termos de mercado tudo. A gente converter, pensar a natureza só como produto. E isso dispensa e joga para debaixo do tapete N dimensões que esse ambiente tem para uma miríade de povos que ocupam essas florestas. Olha, um exemplo só disso. A usina hidrelétrica de São Manuel, no Rio Telespires, feita em território tradicionalmente ocupado pelo povo Munduruku. Para ser feita, dinamitou a Cachoeira de Sete Quedas. O que é a Cachoeira de Sete Quedas? É uma figura equivalente ao paraíso cristão do povo Munduruku. Os Mundurucus acreditam que, quando eles morrem, os seus antepassados, que viviam na Cachoeira de Sete Quedas, vêm buscar os seus espíritos, e, nas palavras deles, que é onde vivem os mortos. Quando você explode a Cachoeira de Sete Quedas, você tira do cara a morte. Vocês têm ideia do impacto que tem isso na cosmologia de um grupo? É enorme. Essa hidrelétrica de São Manuel é uma das principais vendedoras de crédito de carbono. Bom, se a gente for pensar, isso sem falar nas críticas de ecólogos como Philip Forsyth, que apontam que nem em termos de carbono a coisa se sustenta. Obrigado. Bom, pequeno adendo sobre a questão do RED, dando um exemplo concreto no Acre, na própria Chico Mendes. Dentro da Chico Mendes, sobre a égide do Professor, só um segundinho. A gente vai para as considerações. O senhor já quer encaminhar para as suas considerações finais? Pode ser? O senhor já faz e vai? Tá bom? Pode aí ser. A gente já... Isso, o senhor responde e já vai para as considerações finais, ok? Aí, um minuto. O governo do Estado é muito importante também mostrar a reserva Chico Mendes como símbolo da política verde do Estado. Mas aí o que acontece? Lá existe um plano de manejo madeireiro. A exploração de madeira era uma das coisas que o Chico Mendes combatia firmemente. A reserva extrativista formulada por eles, não ia ter isso. Existem também os acordos REDs, meio co-administrado pela WWF, Organização Conservacionista. Na prática, isso significa o seguinte: a madeira é retirada sobre a fiscalização e o monitoramento, aliás, da própria WWF, que tem, portanto, interesse em mostrar serviço, e depois ela vai para o mercado privado. É muito difícil fiscalizar esse caminho. Por outro lado, a fiscalização do RED cabe a monitores, cooptando membros de associações locais e controlando o que os moradores fazem com a madeira. Uma consequência, o Osmarino Amâncio, um dos líderes do movimento dos seringueiros, tinha um processo condenando ele à prisão por tirar madeira para construir a casa dele na floresta onde ele mora, desde que eu conheço ele, na década de 80. Enquanto o WWF monitorava isso para mostrar serviço do crédito de carbono e havia extração de madeira também, digamos assim, administrada pelos técnicos, pelos burocratas. Então, isso é uma amostra de como não é só a ditadura de chefinhos lá dentro também, mas a essa mercantilização da reserva extrativista. Muito obrigada. Bom, vamos, Maurício, suas considerações finais, rapidamente. Dá para ter otimismo? Dá para a gente sair daqui ainda com um otimismo? O que você tem em relação ao legado do Chico? Tem alguma coisa, o que fazer, um caminho, né? As pessoas saírem daqui com uma ideia assim, do que esse legado nos indica, né? Bom, como eu falei, eu sou muito otimista, muito. Até quando vejo esses enormes números de assassinato, eu sou otimista. Um professor que eu tive chamado Zé de Souza Martins disse uma vez: não chorem pela Amazônia, a Amazônia é uma festa. Mesmo quando a gente está enterrando os nossos mortos, existe um canto de resistência e luta. E o que fazer?
O nosso papel é de apoiador. A luta é deles. A luta são dos povos e comunidades tradicionais. E a luta é deles. E só um comentário de algo que a Edel falou. Ela comentou alguma coisa sobre professor militante. Não existe professor militante, porque não existe professor que não é militante. O professor que estuda para elaborar uma serra a laser para madeireira é militante. Por que só nós, que estudamos para pensar o direito às comunidades que são expropriadas pela madeireira, que somos militantes? Certo? Todo conhecimento interfere nos fluxos de poder. Nós somos militantes. Eu, como professor, sou tão militante quanto um professor que se aliena. Uma vez, tem a epígrafe de um livro do Valério Arcário. Eu sempre cito, porque é uma coisa que sempre marca muito. Ele conta que ele tinha 7 anos, estava andando com o pai, e viu um amiguinho dele apanhando de um garoto bem maior. Aí ele ficou com medo de que o garoto maior batesse nele também. E apertou a mão do pai, assim, como diz, vamos embora, pai. O pai reconheceu o amiguinho, olhou para ele com um ar de espanto e falou, como assim? Você não vai fazer nada? E ele conta que foi a primeira vez em que ele teve muito claro que a imparcialidade numa situação de conflito com assimetrias de empoderamento é uma forma deliberada de apoiar quem está batendo. Certo? Todo professor milita, seja apoiando quem está batendo, sendo supostamente neutro, seja se colocar no lado de quem apanha. Edel. E como somos todos militantes, eu queria convidar, porque aqui tem mais de 50 pessoas, para votarem não lá nessa proposta. Eu passo para o WhatsApp de alguma das colegas, vocês publiquem, e aí, se puderem, porque a gente vai ser muito mais 50 multiplicando. Você A consulta. Tem um Facebook que as eu pessoas podem tenho colocar? Facebook. Então, e aí eu posso já compartilhar no WhatsApp de quem eu tenho aqui da Ecofalante, nos ajudem nessa votação e falem para as outras pessoas. Queria convidar vocês, porque esse ano completa 30 anos que Chico Mendes foi assassinado, temos conquista, temos o legado, temos ameaça, e nós, enquanto Conselho Nacional dos Povos Extrativistas do Brasil, estamos fazendo um grande evento em Chapuri, no Acre, de 15 a 17 de dezembro, para nós repactuarmos essa aliança dos povos da floresta e dos povos do Brasil e do mundo. Então, a gente está convidando vocês para vir pensar com a gente, vir trazer também proposta e dizer de que lado, né? De que lado vai militar. O militar é esse, militar do nosso lado, né? Porque tem poucos. Queria, assim, agradecer imensamente à organização por tudo. Não foi fácil estar aqui, mas o carinho humano que eu recebi de vocês me reabastece. A gente está em vários processos e, às vezes, essa luta nos tira energia, nos tira força, nos faz pensar, né, se vale a pena mesmo. E nos dá medo também, às vezes. Né? Às vezes nos dá medo. As ameaças, não ameaças, como ele disse, as violências, né, que ocorrem com a gente, às vezes nos dá medo. Então, agradecer imensamente aos amigos, que eu nem vou citar nome, eu vou falar a equipe aqui da Ecofalante, que me recebeu humanamente, de coração, né? Desde quem foi me buscar no aeroporto, quem me deu comida, quem comprou água, todo mundo. E, professor, eu estou lendo ele, e assim, tem algumas pessoas que, enquanto movimento, a gente sabe e a gente ainda nem se encontrou, talvez por vários motivos, ou que tem a hora certa, né? Exatamente. Em Brasília, a gente... Então, assim, a gente está sempre aí, a luta continua, dizer isso. E eu queria encerrar com a frase do Chico Mendes, que ele disse que, no começo, acho que isso vale para cada um de nós quando entra no movimento. Quando eu entrei, eu pensei que era só por Curralinho, pelo Marajó. Né? De repente, eu estou no Brasil, eu estou no Cerrado. De repente, eu estou falando lá fora, no mundo. E eu vejo essa relação. Né? Eu estou indo dia 23 para Oslo, em Noruega, no debate de rede, e com muitas dificuldades. Eu não sei falar inglês e eu tenho que passar uma mensagem, eu vou estar no meio de muita gente que sabe muito. Então, é muita responsabilidade. E a gente precisa de todo o apoio de todos vocês, das energias e de todas as forças, porque vocês nem imaginam
as forças que venham até nós, a favor e contra, para apoiar, para desapoiar, para articular, para trazer para si, seja para um lado ou para o outro. E, às vezes, é preciso ser muito firme, muito mulher ou homem ou jovem, para a gente permanecer no nosso caminho, né? Então, queria agradecer imensamente de coração e dizer que só manifestação, como o Chico disse, não vai salvar. Não é a Amazônia, é nós, é a humanidade. Que a gente seja mais humano e que não esqueçam que na floresta tem gente. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que abrilhantaram essa homenagem em nome da Mostra Ecofalante. Agradecer a vocês, que vocês continuem vindo aos nossos debates e dizer que a visão crescente de que uma árvore em pé vale mais do que derrubada, que ela está se expandindo, né? E que, apesar das dificuldades, tem muita gente aí mostrando que isso é possível. Muito obrigada.